A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom estar aqui com vocês. É a segunda vez que eu venho a essa cidade. Uma cidade muito boa, gostosa de estar. A primeira na época do pastor Ari ainda, na transição, né? Formatura do seminário, a primeira formatura do seminário. Tive a oportunidade de estar com vocês pela manhã e à noite, também no domingo. Para mim é uma alegria voltar aqui, desta feita com uma parceria, do DET com o Seminário Teológico Jonathan Edwards. Nós pensamos nesta conferência. Na verdade, o Departamento de Educação Teológica tem sonhado e pensado em fazer uma conferência de 2 em 2 anos, e aí a gente gostaria de revezar, lado do Sudeste, Rio, São Paulo, ou aqui no Nordeste, Norte. A gente tem pensado dessa forma. É uma forma de a gente chegar até os nossos irmãos espalhados no Brasil, e não só fazer presencialmente, mas também gravar ou transmitir. A gente tem feito isso, inclusive, aqui, gravando, para depois disponibilizar no canal da nossa USB. E quando a gente pensou essa conferência, conversando com o pastor Thomas, pensamos numa temática e veio à nossa mente a temática da pregação como um fundamento de uma igreja saudável, uma das marcas de uma igreja saudável. É interessante que o Mark Dever, quando vai falar das 9 marcas de uma igreja saudável, as 3 primeiras que ele usa têm exatamente relação direta com a exposição da palavra de Deus. O entendimento bíblico do Evangelho, a questão da teologia bíblica e a questão da pregação expositiva. E como foi muito bem falado pelo reverendo Thomas, a pregação expositiva, ela distingue uma igreja bíblica de uma igreja não bíblica, uma igreja saudável de uma igreja não saudável. E não só o pregador precisa ser expositivo, mas também a igreja precisa ser formada de bons ouvintes de pregação expositiva. Daí a importância dessa conferência, dessa temática, dos temas que iremos trabalhar aqui, dos preletores que convidamos. A gente escolheu, tirando eu, o Thomas, o pastor Ivan e o pastor Sivaldo, são os melhores que nós temos, principalmente nessa região, e a gente quer poder servir aos irmãos com o melhor que a gente tem da fornada dos obreiros congregacionais, com boa teologia, com bom conteúdo, para que a igreja cada vez mais possa ser saudável. Então, o meu desejo, eu estimo de fato, de coração, que essa conferência seja uma bênção para todos que presencialmente participarão e aqueles que ouvirão postumamente através das gravações. E eu fico feliz com a parceria, que com certeza ainda fará muita coisa ainda junto. A gente vai fazer muita coisa junto, se Deus quiser. Vamos orar? Queria convidar o pastor Aurivan, agradecendo do nosso coração aí a sua vinda aqui, viu, pastor? E desejando que Deus te use poderosamente. Estenda as mãos para cá. Querido Pai, que está o teu filho, o teu servo, pedimos que o Senhor o use poderosamente, que ele seja um instrumento em tuas mãos, um veículo, um canal daquilo que há de melhor para nós nessa noite, que venha do trono da graça do Senhor, que o teu servo seja usado pelo teu Espírito para nos despertar, para nos encorajar, para nos envisionar através dessa temática tão importante que ele falará. É o que eu oro, eu peço no nome ao lado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Expressar alegria em voltar aqui. Acho que a última vez ainda estava de cabelos pretos e o pastor não era o Thomas, Então, uma alegria poder participar dessa conferência e parabenizar a todos pela iniciativa, pelo apoio aí do DET, e agradecer ao pastor Thomas pelo convite. Que Deus continue abençoando à frente desse seminário e também dessa igreja. Eu
quero ler uma passagem, na realidade ela já foi lida, então eu vou ler apenas o verso 8. Neemias 8, verso 8. Assim diz o Senhor. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Que Deus abençoe as nossas vidas e aplique a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, eu estava pensando o seguinte, eu venho ali do interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Podi, e é ali onde tudo começa na minha vida em todos os aspectos. E eu me converti numa igreja batista, mas os meus pais eram de uma igreja pentecostal, a Igreja de Cristo, e nessa igreja batista não tinha pastor. E acabou que eu não me batizei lá, eu me batizei na Igreja de Cristo, que ficava na realidade na zona rural, que era onde os meus pais moravam, num lugar chamado Apanha-Peixe. E, posteriormente, eu decidi não ficar na Igreja Batista, e surgiu uma igreja do Betel brasileiro na minha cidade, e eu fui para essa igreja até motivado pelo fato de que lá tinha muita evangelização, muita oração, mas era uma igreja que também não tinha pastor. Então, lá na Igreja de Cristo, era um obreiro leigo, lá no sítio. Na Igreja Batista, onde eu me converti, não tinha pastor. Eram uns diáconos que tomavam conta, já bem idosos, e todos extremamente leigos. E eu fui para essa igreja do Betel, mas também não tinha pastor. Era uma missionária. E acabou que daí eu saí e fui para o Betel, em João Pessoa, com menos de 2 anos de crente, de batizado, embora tivesse sido crescido dentro de um lar evangélico. Mas a moral da história, que eu quero aqui destacar, é que eu não tive uma experiência de pregação na minha vida. Eu não tive uma igreja com pregação. E fico pensando como isso é um grande privilégio. Você ter um pastor que todo domingo você sai de casa e sabe que você vai ser alimentado, vai ser instruído, vai ser nutrido pelo Evangelho, vai ser exortado e corrigido de todo erro, e que você pode levar ali sua família e ela vai estar sendo, portanto, direcionada pelo Espírito Santo. Sua fé vai estar sendo encorajada à perseverança. Isso não tem preço. E acabou que ali mesmo, naquela igreja do Betel, eu comecei a pregar, e quando eu ia nos finais de semana, às vezes, lá para a casa do meu pai, eu também pregava na Igreja de Cristo. E eu nunca tinha ouvido falar sobre pregação e tinha pouco modelo de pregação que eu pudesse aprender alguma coisa. Mas é interessante porque nessa minha busca para preparar mensagens para pregar para aquele lugar, eu entendia uma coisa: eu tinha que lançar mão de uma porção do texto bíblico e eu tinha que explicar esse texto para as pessoas de maneira organizada, procurando extrair ali as ideias principais do texto, e eu tinha que aplicar aquilo para as pessoas. E eu nunca tinha ouvido falar se a pregação deveria ser textual, se deveria ser temática ou expositiva. Isso aí eu não sabia. E aí eu fui para o seminário, e chegou o fato de que eu comecei a ter ali aulas de homilética, e eu confesso que eu não aprendi muito com aquelas aulas, até que o seminário trouxe um pastor presbiteriano para ensinar sobre pregação. E aí o grupo estava dividido em 3 grupos de 10, a classe, e foi feito um sorteio em que 10 alunos iam pregar textual puro, 10 iam pregar sermão temático e 10 iam pregar expositivo.
E eu fui sorteado no grupo do expositivo. E aí, o grupo do expositivo era o último. E acabou que tivemos ali os 10 temáticos, 10 textual, e depois veio os 10 expositivos. E chegou minha vez, já quase no final, eu levei uma vantagem muito grande, porque eu vi o professor corrigindo todo mundo criticando todo mundo, e eu bem caladinho, que eu era mais tímido do que hoje ainda, 1000 vezes, e eu no último banco ali, aprendendo e tremendo, esperando o dia que eu fosse pregar. E eu me lembro que eu preparei uma mensagem, 1 Samuel 3, e foi expositivo. E eu preguei ali. E quando eu terminei, o professor disse: quem é Aurivan? Eu não conhecia Aurivan. De fato, eu nunca tinha me pronunciado em sala de aula. Ele não sabia quem eu era. E ele fez alguns comentários positivos e na semana seguinte ele trouxe a nota e disse: a sua nota é 9,8, eu não vou dar 10, porque 10 só quem tem é o professor. E vejam vocês, eu estava ali naquele momento, era o final do 2º ano, e eu estava pensando em abandonar o seminário e voltar para a minha cidade, porque eu estava passando por um momento muito difícil, eu estava doente, desmaiando nas escadas do Betel. Então, quando eu desmaiei na consciência cristã, não foi a primeira vez, entendeu? Aí o que aconteceu é que eu disse: eu vou desistir, porque aqui realmente não vai dar para mim continuar. Não vai dar para eu continuar. E ocorreu, então, que, quando eu recebi essa nota, eu fui para debaixo de uns pés de jaqueira que tinha lá no seminário, chorar e dizer: Deus, eu vim para cá e eu me sinto ainda o pior dessa turma, e de repente o Senhor me deu essa oportunidade de eu pregar nesse texto e tirar essa nota, e agora eu estou querendo ir embora, e como é que isso vai ser? E é interessante porque foi a partir daí, isso é uma longa história, eu voltei eu fui para a Bahia para estagiar lá 1 mês, depois voltei para o Rio Grande do Norte para estagiar 1 mês na minha igreja, e por fim eu tirei uns dias de férias e ali eu pensei, e foi daí que eu vim para Recife, para estudar no Seminário Batista Nacional, CETEBAN, antigamente o STEM, e daí é que eu conheço o congregacionalismo. Então, eu só estou aqui hoje, tem um bocado de história para contar. Eu conheço a igreja congregacional, a qual eu sou pastor até hoje. E aí, o que é que eu quero colocar com tudo isso? É que ali eu me dei conta de que eu pregava expositivo. Só, meus irmãos, que cada vez que eu vejo alguém pregando e que eu leio alguma coisa sobre pregação, minha única conclusão é que eu não sei pregar ainda. Então, nós estamos aqui diante de uma realidade que é a seguinte: alguém já disse que pregar é a mais nobre tarefa para a qual um homem pode ser chamado. Eu diria que não é a mais nobre, simplesmente, é a mais difícil. Nada é mais confrontador para a gente do que ter que pregar. Eu entendo o seguinte: a gente confronta, mas antes de tudo a gente é confrontado. Isso é uma coisa que a congregação precisa entender. Quando a gente bate na igreja, porque primeiro o Senhor já bateu na gente que a gente ficou mole, de tanto apanhar com o próprio sermão que nos vem. Então, pregar a palavra é, de fato, não uma simples escolha que alguém fez. Pelo contrário, é uma incumbência dada por Deus, conforme está em 2 Timóteo 4, versos 1 e 2. Bom, mas diante disso, a gente pergunta: o que não é pregação expositiva? Pregação expositiva, irmãos, não é academicismo bíblico-teológico. Não é o pregador que se detém demasiadamente nos detalhes exegéticos, culturais de um texto, na tentativa, muitas vezes, até de impressionar as pessoas. Uma pregação intelectualmente elitista acaba produzindo desinteresse da congregação. E é por isso que alguns dizem
que a pregação expositiva pode matar a igreja. Eu digo que o que mata a igreja é a falta de pregação expositiva. Mas eu também admito que uma ideia equivocada sobre pregação expositiva pode fazer mal à igreja, sim. Pregação expositiva não é ficar repetindo as mesmas coisas de maneira entediada e enfadonha. Quando deixamos de extrair a doutrina do texto e de aplicá-la com clareza, fica parecendo que estamos respondendo a perguntas que ninguém está fazendo, né? Aquela mensagem que ela não diz respeito à realidade e ao contexto do povo, que não atende às necessidades, os anseios da própria congregação. Então, ela se torna completamente estéril. A pregação expositiva não pode ser vista como um simples método de pregação. Não tem a ver com o modo como se prega, mas com o que se prega. Pregação expositiva é você ter certeza de que você não prega sobre a Bíblia, você prega a Bíblia. Você não está comentando um texto, você está interpretando e passando para as pessoas a mensagem contida naquele texto. Você também não está ali para falar de filosofia, você não está ali para falar de psicologia, você não está ali para falar de política, você não está ali para falar simplesmente das coisas do dia a dia, ou para falar de você, ou das suas experiências. Você está ali para comunicar a palavra de Deus. O pregador expositivo, então, ele compreende 3 importantes aspectos que devem fazer parte da sua pregação. A apresentação do texto, e aí ele tem que saber qual o texto que ele vai pregar. A explicação do texto, e aí ele precisa saber o que o texto diz. E a aplicação do texto, e aí ele precisa mostrar para as pessoas o que o texto significa, né? O que ele significou ontem e o que ele significa hoje, quando aplicado para a vida das pessoas. Então, o texto é apresentado, o texto é interpretado, ou seja, explicado, e o texto é aplicado. É aí que se vê a relevância da Escritura para a nossa própria vida. Um sermão expositivo deve ter como preocupação, portanto, expor uma determinada passagem bíblica, identificar e esclarecer o sentido do texto, considerar o texto à luz do contexto imediato e do ensino geral das Escrituras. Posteriormente, o pregador deve organizar o ensino em torno de um tema central. Os pontos principais devem ser logicamente organizados. E então, as pessoas são levadas a um clímax em que a verdade é aplicada ao coração da igreja. E Deus, então, se utiliza disso para abençoar o seu povo. Por fim, a doutrina do texto deve, então, ser aplicada com um propósito: tirar das pessoas uma resposta, levar as pessoas a uma resposta. E essa resposta é uma resposta de fé e obediência. Convém que aqueles que ouçam a palavra de Deus respondam a essa palavra num ato de fé e de obediência. Então, queridos, eu queria tratar, nesse primeiro momento, dessas 3 questões, de 3 questões aqui importantes. A primeira delas é a seguinte: a pregação expositiva é primordialmente uma pregação de natureza bíblica. Nós vamos estar falando aqui sobre a natureza da pregação expositiva. Então, esse é um primeiro aspecto, uma primeira tese que a gente quer apresentar. A pregação expositiva é primordialmente uma pregação de natureza bíblica. O pregador escolhe um texto, estuda o texto, lê o texto
e prega o texto. A característica elementar da pregação expositiva, então, é a centralidade da Escritura. O destaque da pregação expositiva não está no pregador, está na própria pregação, considerando que ela se propõe a anunciar as Escrituras. O pregador expositivo atribui que será bem-sucedido no seu trabalho de pregação, porque confia numa coisa: que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, e para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Ou seja, quando ele vai pregar, ele está fraco muitas vezes. Às vezes ele percebe que a resistência da congregação em relação à sua mensagem, às vezes ele vai pregar num lugar e ele sabe que as pessoas não têm o menor interesse pela pregação, e ele diz: o que eu vou fazer ali? Mas ainda assim ele confia que de alguma maneira ele pode ser bem sucedido, considerando o que a Escritura é. Ela é inspirada, ela é o sopro de Deus, ela é útil para produzir mudanças transformadoras. E então é com essa esperança que você prega o Evangelho. O pregador precisa crer na inerrância e na atualidade das Escrituras. E aí eu coloco esse termo a propósito. Ou seja, ele crê que não precisa atualizar as Escrituras. Ela é eternamente atual. Céus e a terra vão passar, a palavra do Senhor não passará. Do contrário, ela naturalmente incidirá, aliás, ele, o pregador, incidirá na tentação de pregar suas próprias opiniões. Se você não crê que a Bíblia tem autoridade e que ela não é suficiente para o seu trabalho de pregação, você naturalmente vai pregar suas opiniões, vai pregar filosofias humanas e vai se enveredar por todo o vento de doutrina na tentativa de ser conveniente ao seu auditório. Merece destaque o que disse o Dr. William Ames na terceira tese do capítulo 35 do seu livro A Essência da Teologia Sagrada. Abre aspas. Em seu serviço, os ministros ordinários são guiados pela vontade de Deus, a qual lhe foi revelada por meio dos ministros extraordinários, como regra absoluta. Por isso, eles não devem propor ou fazer nada na igreja que não lhes tenha sido prescrito nas Escrituras. É interessante, porque olha o que ele começa dizendo. Em seu serviço, os ministros ordinários são guiados pela vontade de Deus. Que serviço? O serviço ministerial, sobretudo da pregação. Você é guiado pela palavra de Deus. Como é que ele chama esse pastor? Ministro ordinário. Aí ele diz mais: a qual lhe é revelada por meio dos ministros extraordinários. Quem são os ministros extraordinários? Os profetas e os apóstolos, os autores da Bíblia. Eles são os ministros extraordinários. O que é que ele está dizendo? A menos que o pastor, como um ministro ordinário, vá para as Escrituras e aprenda com os ministros extraordinários, ele não tem o que ensinar para a igreja. E aí ele diz o seguinte, que, de certa forma, nosso ministério é uma continuidade dos apóstolos e profetas no que tange a esse aspecto fundamental. Levar a palavra de Deus ao rebanho que o Senhor comprou com seu próprio sangue. Posteriormente, Dr. Ames acrescenta: o dever de um pregador ordinário é expor a vontade de Deus, extraída da palavra para a edificação dos ouvintes. Então, essa é a tarefa principal e o dever supremo de um pastor: expor a vontade de Deus, expor o governo de Deus, expor tudo que Deus quer do seu povo. Merece destaque ainda a advertência que o Dr. Ames faz quanto à importância do pregador
preceder seu trabalho de pregação aplicando a Escritura à sua própria vida. Diz ele: ninguém pode ser um pregador apto para o ofício se primeiro não tiver preparado seu coração para buscar a lei do Senhor, guardá-la e ensinar a Israel seus estatutos e juízos. Pois quem ensina outros, antes deve ensinar a si mesmo. Romanos 2:21. Caso contrário, não está apto para edificar a igreja. O que ele está dizendo é que o ministro do Evangelho, ele expõe a palavra na medida em que ele é alimentado, nutrido pela própria palavra. Daí então é que nós dizemos que é preciso dedicar-se plenamente a esse ministério. Citando ainda Dr. Ames, ele diz que um dos males dos pregadores é quando eles se detêm naquilo que de fato não representa nenhum valor para a própria igreja. Ele diz: ele deve guardar-se para não se desviar desse propósito, o propósito de edificar o rebanho de Deus, levando a vontade de Deus através da pregação. E cair em discussões inúteis. Ele cita 1 Timóteo 1,6. Não contender por palavras, 2 Timóteo 2,14. Nem se envolver em controvérsias improdutivas e evitar as condições daquilo que falsamente chamam de conhecimento. 1 Timóteo 6:20. Contudo, deve ser apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, e que não pode ser condenada. Tito 2:8. Isso aqui, meus irmãos, a gente observa que é uma tendência muito atual. Pastores que vivem a contender. E diga-se, irmãos, em muitos momentos, esse debate já não é mais teológico. Em muitos lugares, esse debate é ideológico. Pastores que vivem apenas para debater. E eu não sou contra o debate, mas o que estou dizendo é que na medida em que nós nos envolvemos nessas coisas, é possível que muitos estejam perdendo o foco, desviando o seu olhar daquilo que é sua tarefa principal. Examinar as Escrituras, estudar as Escrituras, instruir e alimentar o rebanho de Deus. Portanto, o que estamos dizendo é que um pregador expositivo é alguém que prega as Escrituras, que tem uma vida centrada nas Escrituras e que ele sabe que expor o Evangelho para edificar a igreja e corrigi-la de todo e qualquer erro é a única maneira dele ser aprovado diante do Senhor. É a única maneira dele preservar o rebanho das heresias, das vãs filosofias e de conduzi-la à presença do Pai. Bom, eu quero passar à segunda questão. A pregação expositiva é essencialmente uma pregação de natureza doutrinária. Isso aqui a gente já vai desmistificando uma ideia de que ainda existe em muitos lugares, de que dia de domingo você não prega mensagem doutrinária, você prega uma mensagem evangelística. Mensagem doutrinária somente no culto de doutrina da semana. Durante muito tempo, isso foi dito e ainda é dito em muitos lugares. Mas, se nós atentarmos para o caráter da doutrina, aliás, da pregação expositiva, nós temos que fazer essa afirmativa. A pregação expositiva é essencialmente uma pregação de natureza doutrinária. Por quê? Porque todo texto tem uma doutrina e a pregação expositiva visa encontrar essa doutrina e transmitir para as pessoas. Então vejamos o seguinte: essa afirmação parte do princípio
de que o autor bíblico sempre tem uma intenção naquela determinada porção do Evangelho. Ele sempre tem um propósito a comunicar. Quando o pregador não tem convicção desse propósito, a tendência é tergiversar, é ficar dando rodeios. E aí ele diz que pregou, mas ele se engana e enganou o povo, como diz Dr. Enos. Quem fica dando volta e não apresenta a doutrina do texto à igreja, ele se engana e engana os outros. Visto que o texto sempre tem um ensino que deve ser enfatizado, nosso papel se constitui em apresentar esse propósito, essa intenção, esse ensino e essa doutrina ao povo. Descobrir a intenção do autor implica em descobrir a doutrina, o ensino, o princípio, a verdade que o Espírito Santo comunica à igreja, independente de época, geografia ou cultura. Portanto, o que estou dizendo é que, independente de qualquer obstáculo, ali há uma doutrina que o autor tinha em mente em comunicar e que nós devemos conhecê-la e transmitir à igreja. A pregação expositiva é, em essência, a explicação do texto, é interpretação e proclamação do evangelho genuíno, conforme o propósito e intenção do autor bíblico. Sua finalidade é esclarecer o sentido e a doutrina do texto para a igreja. Daí porque o trabalho de pregação requer do expositor conhecimento histórico, contextual, gramatical e doutrinário do texto em questão. Queridos, estamos falando de uma coisa que para a pós-modernidade é impossível. Ninguém admite mais hoje que a gente possa entrar no texto e, sobretudo, na mente do autor e descobrir a intenção que ele teve ao escrever um determinado texto. Né? Nós tivemos uma mudança de paradigma nesse sentido, porque a reforma, a partir do método de interpretação chamado gramático histórico, disse que era possível descobrir a intenção do autor. A partir do contexto, a partir de toda uma série de elementos, você pode concluir, e sobretudo com a iluminação do Espírito, qual é a intenção do autor. Então você deveria se preocupar com isso. Mas aí veio um período histórico crítico, outro período da hermenêutica, já no período do racionalismo, que eles disseram, olha, esqueçam o autor, vamos nos ater ao texto. Aí vem a crítica ao texto e tudo mais. Nós temos que nos preocupar apenas com o sentido do próprio texto. Esqueça o autor. Então, nós damos ao texto o sentido que nós acharmos que o autor deu, mas não esqueça o autor. A pós-modernidade disse, esqueça o texto e esqueça o autor. Nós temos que nos atermos apenas no intérprete, a partir do seu contexto, a partir da sua realidade. Mas o que estamos dizendo aqui hoje é que se nós entrarmos pelo caminho em que a verdade do texto é determinada nem pelo texto, nem tampouco pelo próprio autor, mas pelo leitor, nós caímos no relativismo, que é esse que está aí. Cada um tem a sua própria verdade. E aí, preste atenção, a ideia que dá é exatamente essa que está acontecendo. Porque se você pegasse assim, 10 sermões pregados no mesmo texto, aí você tivesse assim, Edir Macedo, Augusto Nicodemos, Ed René Kivitz, e você colocasse lá Paul Walsh, e por aí vai. E você pegasse esse texto, essas 10 mensagens, e você fosse avaliar, você ia perceber que não haveria apenas divergência, haveria muita oposição
entre um e outro, ou na maioria deles. Por quê? Porque a ideia que fica é que as pessoas, ao interpretar o texto, elas se sentem no direito, né, muitas delas, de dar ao texto o sentido que quisesse. Mas o nosso desafio é exatamente esse. É descobrir o que o autor de fato tinha em mente. Isso não é fácil. Eu tenho que admitir que isso não é um trabalho fácil. Então, quando eu digo para você que pregação expositiva é apresentar o texto, é interpretar o texto e aplicar, eu estou falando de uma coisa muito simples, mas que, no entanto, a caminhada para se chegar aí é muito complexa. Exige da gente muita dedicação e muito trabalho e muitos recursos. O pregador, então, tem o desafio de descobrir a doutrina que o texto comunica. É um erro o pregador ater-se ao significado de palavras isoladas sem entender a mensagem que o autor deseja comunicar. O estudo das palavras só tem sentido quando compreendidas à luz do contexto histórico e gramatical. Eu já vi gente que parecia muito boa em grego e hebraico, fazendo análise etimológica das palavras, mas que estudavam aquelas palavras separadamente e davam um sentido que ficava claro que, à luz daquele contexto, não era aquilo que o autor tinha em mente, até porque as palavras elas mudam de sentido de época para época e, dependendo do propósito do autor, cada contexto ela pode ser usada com a outra finalidade. E para você descobrir isso, você precisa estudar. É aqui, irmãos, então, que entra o grande desafio do pregador, o trabalho de interpretação, o trabalho de explicar o texto com clareza e fidelidade. Depende do trabalho de preparo que o pregador se utiliza de todas as ferramentas possíveis a fim de interpretar o texto e obter o sentido pretendido e atribuído pelo autor. O pregador deve comunicar a verdade do texto e explicá-la claramente, a fim de poder, posteriormente, aplicá-la. O pregador deve, primeiramente, apresentar as provas da doutrina exposta. Então, ele deve fundamentar o seu argumento, ele deve argumentar para que fique claro para a congregação. Então, é nesse sentido que no livro Pregue, do Mark David, do Gilbert, eles dizem o seguinte: pregação expositiva é uma pregação em que o ponto principal do texto bíblico em consideração se torna o ponto principal do sermão que está sendo pregado. Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer. O ponto principal do meu sermão é o ponto principal do texto? Dr. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: neste ponto, quero fazer a proposição de que a pregação sempre deve ser teológica, sempre deve estar alicerçada sobre um fundamento teológico. Ou seja, sempre tem ali uma doutrina, um ensino para comunicar à igreja. O pastor reverendo John Stott, no livro Eu Creio na Pregação, ele diz: fazer exposição das Escrituras é aproveitar aquilo que já está no texto e expô-los à vista de todos. O expositor destampa o que parece estar fechado, torna claro o que é obscuro, desembaraça o que parece estar cheio de nós e desdobra aquilo que está muito compactado. O inverso da exposição é a imposição, que é impor ao texto aquilo que não está ali. Amém? Eu me lembro que uma vez eu estava começando na fé e eu vi um pregador pregar no Salmo 23. E era uma mensagem alegórica. E ele disse muita coisa. E eu disse, eu nunca tinha visto isso nesse texto. Fiquei impressionado.
Aí no outro dia ele pregou sobre o bom samaritano. Aí foi que ele disse coisas que eu nunca tinha visto. E aí depois eu fui avaliar e eu descobri por que eu não via, porque eles não estavam lá. Ele estava dizendo, mas não estava lá. Então tem gente que vê muita coisa no texto, mas não está lá. E tem aquele outro que quando prega, ele simplesmente deixa a sua compreensão sobre o texto mais confusa do que antes. Lá tinha coisas que você não entendia, agora você não entende nada. Ele mexeu de um lado para outro, ele deixou confuso, ele não explicou, ele não aplicou, ele não disse nada, ele leu o texto, foi para outro texto, fez correlação com um texto que exatamente não apoiava aquele texto. E assim, meus queridos, acontece muitas vezes. Mark Dever, ainda no livro Que é uma Igreja Saudável, ele diz: a pregação expositiva toma determinada passagem da Escritura, explica e em seguida aplica o significado da passagem à vida da congregação. E aí ele conclui: é o tipo de pregação mais adequado para determinar o que Deus diz ao seu povo, bem como aqueles que não fazem parte do seu povo. Então é muito bom quando você percebe que a igreja ela está assimilando esse tipo de pregação, porque ela se torna também muito exigente. Normalmente, quando chega alguém e não procede dessa forma, a igreja reclama. Mas o que aconteceu com fulano? Eu não entendi nada. Porque ela vai criando o hábito de ouvir sermão, entendendo que esses instrumentos são necessários. O Dr. Ames diz o seguinte sobre isso: portanto, quando o pregador pretende expor determinado texto no seu sermão, mas em vez de expor, divaga, falando coisas que não estão contidas no texto, ele deixa de cumprir sua missão. O fato, meus irmãos, é que nenhum texto pode dar seu verdadeiro significado se for removido do seu contexto, se for retirado da própria revelação bíblica ou da mensagem que a Bíblia comunica. Todo sermão deve ser preparado com isto em mente. A Bíblia tem uma mensagem e esse sermão deve reforçar e comunicar essa mensagem. O pregador, então, tem o objetivo de pregar não o que ele quer, não o que agrada as pessoas, mas o que Deus quer falar. Eu acho que aqui está uma grande bênção para o pregador expositivo. É que ele não prega o que ele quer. Ele prega o que Deus ordena. Sobretudo quando ele prega sequenciadamente. Prega um livro inteiro ali. Às vezes a igreja está diante de situações que você diz: como é que eu vou pregar isso aqui? Vai parecer que é carapuça, mas a igreja não tem como te acusar disso. Porque é exatamente o texto do dia. Sem se falar, meus irmãos, que nós, pregadores, obviamente, como qualquer ser humano, a gente tem a tentação de buscar a tarefa mais fácil. E quantas vezes a gente está lá com aquele texto difícil, exigindo cada vez mais tempo. Se nós não estivéssemos pregando ali de maneira sequenciada, o que ia acontecer? A gente ia pular, ia correr para João 3,16, ia repetir um sermão, mas você está ali, comprometido em pregar aquele livro, todo o conselho de Deus. E então você é desafiado e Deus abençoa. Aqui um detalhe importante, irmãos. Não pode existir pregador expositivo, claro, sem a iluminação do Espírito e sem oração. Mas também não pode existir pregador expositivo sem uma boa biblioteca, sem livros, sem instrumentos de auxílio, sem recursos.
é necessário comentários, dicionários, manuais bíblicos. É necessário que a cada dia ele estude uma boa teologia. A respeito disso, o Warren Wiersbe diz o seguinte: meus livros são minhas ferramentas e eu as uso. Aproveito ao máximo minha biblioteca. Cada livro é um amigo que conversa comigo e me ensina. E aí ele diz o seguinte: é melhor possuir alguns dos melhores livros do que abarrotar as prateleiras com muitos volumes que não podem nos servir bem. Acima de tudo, ame seus livros, use-os e dedique tudo que aprender ao serviço de Jesus Cristo. Nós temos, irmãos, de alguma maneira, uma influência na cultura evangélica brasileira, que há uma necessidade da gente divorciar o intelecto da espiritualidade. Durante muito tempo se cultivou na igreja uma espiritualidade acéfala. Gente que não pensa, gente que não lê, gente que não estuda. E, historicamente, a cultura brasileira, as pessoas, a sociedade brasileira, aprendeu que ser evangélico é ser alienado. É claro que isso tem sido desmistificado. Mas eu me lembro que quando eu cheguei no seminário, eu lia muito a Bíblia. Muito. E aí chegou um colega e ele disse assim: rapaz, eu estou preocupado com você. Eu disse: como assim? Ele disse: você está lendo a Bíblia demais. A letra mata. E o Espírito é que vivifica. Você deveria orar mais e ler menos Bíblia. Então, essa ideia de que a própria Bíblia é uma ameaça. Eu conheço um pregador que ele diz que não prega pregação expositiva porque isso mata a igreja. E o fato é que nós temos uma crise de púlpito. Pastores que não leem, não se preparam e que simplesmente eles abdicam da missão que Deus deu a eles. Raramente, irmãos, eu não prego no domingo. Raramente. Porque até quando eu tiro férias, eu prego mais que quando estou na igreja. Eu tenho cometido esse erro, e eu sei que é um erro, mas o fato é que, por exemplo, nos 2 últimos anos, eu voltei para a igreja e tinha pregado de férias de 20 dias, eu preguei 15 sermões. Então, eu raramente não prego no domingo, só quando tem uma programação especial na igreja, que eu convido um pregador de fora. É nesses momentos. E aquela semana que eu não vou pregar, é a maior semana da minha vida. Eu tenho todo o tempo do mundo para fazer muitas coisas, porque, na realidade, eu não sei dizer para vocês quanto tempo eu preciso para fazer um sermão, para preparar um sermão. Eu não sei. Porque se eu tiver 2 dias, eu vou usar 2 dias. Mas se eu tiver 3, eu vou usar 3. E se eu tiver 4, eu vou usar 4, porque a sensação que eu tenho é que ele nunca está pronto, e se eu tiver que pregá-lo de novo, pode ter certeza que eu vou refazê-lo totalmente, porque eu estou sempre muito insatisfeito, e se Lloyd Jones disse que segunda-feira é o dia da depressão do pastor, às vezes minha depressão já começa no domingo, depois de terminar o culto. É verdade? Sempre você está ali, mas por que eu não fiz assim? Por que eu não preguei dessa forma? Por que eu disse isso? Por que não disse aquilo? Por que eu não vi isso antes? Então, é uma cobrança que a gente tem para com a gente mesmo. Mas é isso, a gente precisa de bons livros, precisa orar, precisa da graça de Deus, precisa que a igreja ore por nós, precisa que a igreja ore para ouvir o sermão, se prepare para cultuar e para ouvir a palavra de Deus, porque muitas vezes o nosso trabalho é muito dificultoso, porque a ideia é que a palavra bate e volta para a gente. Terceiro, queridos, a pregação expositiva é indispensavelmente uma pregação de natureza prática. Ela é
bíblica, ela é doutrinária, teológica e ela é prática. Visto que na exposição o pregador procura apresentar e fundamentar a doutrina do texto como um axioma por si só confiável, convincente, lógico e claro, na aplicação, o pregador procura aplicar esse axioma, esse ensino, essa verdade extraída da doutrina, visando a edificação daqueles que ouvem. O pregador, então, deve estruturar sua doutrina e sua aplicação de maneira lógica, de modo que haja uma clara conexão entre a doutrina do texto e a aplicação desse texto para aqueles que nos ouvem. A despeito disso, Dr. Ames propõe que a aplicação seja constituída de 3 elementos. E aqui eu estou citando muito Ames, porque esse é um dos textos. Quando eu li o capítulo desse livro sobre pregação, Dr. William Ames, que a Aliança publicou, eu caí de joelho e disse, meu Deus, eu não sei pregar. Me ajude, que eu já cometi muito erro, para ver se eu não cometo novamente. Mas aqui ele diz uma coisa sobre a aplicação. Ele diz que a aplicação deve ter consolo. O objetivo aqui é aplacar ou remover a dor e o medo do opressor. Ele parte do pressuposto que nós, de um modo geral, estamos diante de ataques infernais. O diabo nos acusa, nos oprime, coloca dúvida, desânimo. O mundo nos ataca, a carne conspira contra nós. E quantas vezes a gente vivemos numa época marcada pelas crises de ordem emocionais, as doenças emocionais. Então, a aplicação necessariamente, eu acredito nisso, deve ter uma palavra de consolo para levantar o fraco, para encorajar a fé do desanimado. Segundo, ele diz que tem que ter exortação. O que é que ele entende por exortação? Aqui o objetivo é produzir ou estimular alguma virtude interior, ou encorajar ao exercício dessas virtudes. Então, é despertar o crente que está ali acomodado, ou até mesmo vivendo uma vida oposta ao Evangelho, a levantar-se e a se posicionar numa atitude de obediência e fé. Terceiro, ele diz que essa aplicação tem que ter advertência. O objetivo aqui é corrigir o crente de alguma corrupção moral, de algum vício, de algum pecado. Então, observe que nessas 3 questões aqui, você ensina as pessoas a caminhar, a progredir, a avançar, a perseverar, a encontrar satisfação em Deus, a confiar no governo, na soberania do Senhor, no cuidado do Senhor. Você exorta as pessoas a serem virtuosas, a praticarem os valores da fé, a atentarem para os mandamentos do Senhor, mas você também adverte contra o perigo do pecado, dos vícios, da corrupção, de uma vida corrompida. Assim sendo, irmãos, é que John Stott diz que o sermão é a ponte que conecta 2 mundos. É a aplicação, é na aplicação que esses mundos se encontram. O sentido original da palavra no passado, você encontra lá o sentido dessa palavra no passado, no original, isso é interpretação. Você dá um sentido prático para essa palavra hoje, e isso então é aplicação. O sentido original determina o sentido prático. O que esse texto significou para um auditório destinatário há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, agora ganha relevância e significado para nós hoje, na medida em que ele é aplicado corretamente. Ignorar a importância da aplicação ou tratá-la como secundária é perder de vista o propósito do sermão. Consideremos que a pregação expositiva procura estabelecer essa conexão. O mundo do autor
com o mundo do pregador. Isso significa dizer que não existe pregação expositiva sem aplicação. Toda pregação é um apelo de fé e obediência. É na aplicação que a congregação é conscientizada de que aquele ensino lhe diz respeito. É dito aos ouvintes de que aquele ensino lhe é útil para lhe moldar a imagem de Cristo. Para que ele seja na igreja, para que seja na igreja, na família ou no trabalho, de fato, uma transformação em todas essas áreas. A pregação procura estabelecer a conexão, o diálogo entre dois contextos. O contexto do autor inicial e o contexto do pregador atual. Lá dos ministros extraordinários com o ministro ordinário, a igreja de Éfeso com a igreja de Caruaru e por aí vai. A aplicação revela propósito prático e final da pregação. Nesse aspecto, é necessário que o expositor tenha familiaridade, tanto com o texto quanto com a congregação. Cabe ao pastor conhecer o estado das suas ovelhas. E daí que os puritanos valorizavam dois tipos de trabalho: a visitação e o aconselhamento. Quando você visita e aconselha, você tem muito mais capacidade de aplicar as Escrituras de maneira mais relevante. O sermão expositivo procura obter uma resposta da congregação à mensagem pregada. Depois de ler, explicar e aplicar, a expectativa do pregador é que as pessoas sejam mais que ouvintes. O Evangelho é o poder de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus jamais deixa de cumprir o propósito que Deus tem visto. Ela cumpre o que lhe apraz. Portanto, a aplicação é o momento em que a congregação é desafiada a se posicionar diante da doutrina que lhe foi apresentada. Os que ouvem devem ser praticantes. Os que ouvem são encorajados à diligência para com suas almas. Convém que a vontade seja convertida à vontade de Deus. Os sentimentos sejam transformados pelo amor de Deus. Os pensamentos sejam renovados pela palavra de Deus. As decisões sejam pautadas pelos valores bíblicos e os projetos sejam determinados pelo governo de Cristo. Joseph Pippa disse o seguinte: os puritanos nunca ficavam satisfeitos apenas em ensinar aquela verdade ao povo e deixar que ela ficasse ali pairando no ar. A paixão deles era que as pessoas sentadas nos bancos da igreja fossem transformadas pela verdade do Evangelho. Amém, irmãos? Somente quando extraímos a teologia ou a doutrina revelada no texto bíblico e aplicamos à vida da igreja, é que podemos estar certos de que estamos alimentando o rebanho de Deus. A despeito disso, o Dr. Walter Kaiser Jr. disse: não é segredo que a igreja de Cristo não goza de boa saúde. Ela está desfalecendo porque tem sido alimentada de lixo, todo tipo de conservantes artificiais, de alimentos cancerígenos ou danosos, simultaneamente. Uma fome espiritual, resultante da falta de alguma proclamação genuína da palavra de Deus, Amós 8:11, continua correndo solta, quase que irrestrita na maioria das igrejas. Como advertiu o reverendo John Stott, às vezes temos teoria e academicismo demais em nossa pregação. Às vezes não temos doutrina, não temos evangelho. Precisamos trazê-la novamente à realidade prática das pessoas. O pecador precisa ter tanto conhecimento do mundo dos homens quanto de Deus. Então, que Deus nos ajude
a sermos pregadores e igrejas da palavra, que reconhece a importância da Escritura. Que Deus nos ajude no ato de interpretar, de explicar, sermos fiéis às Escrituras. Que Deus nos ajude, que no ato da aplicação sejamos levados pelo Espírito Santo a conduzir o rebanho a um despertamento, a um compromisso com a verdade, a uma mudança de vida. Porque, do contrário, irmãos, o pregador se cansa. Não que ele devesse se cansar, mas às vezes ele se cansa de pregar e não ver resposta. De entender que depois de pregar anos e anos, a vida das pessoas não muda. Convém que esse evangelho, que é o poder de Deus, mude as nossas vidas. Uma igreja que tem pregação expositiva é uma igreja que tem o dever de ser mais santa, mais viva, mais cheia de boas obras, mais cheia do Espírito, mais comprometida com a missão, mais comprometida com o amor e com o perdão. Por uma razão simples: ela conhece mais o Evangelho do que muitos outros. E a quem muito é dado, muito é exigido. Que Deus nos abençoe.